Peraí. Ok, agora sim. Boa noite, pessoal. Shavua Tov. A Kehilat Neshama agradece por todos que estão aqui essa noite, né? Que a gente possa refletir sobre Tisha B'Av, não apenas em relação ao aspecto histórico, mas também o que Tisha B'Av tem a dizer em relação aos nossos dias, né? Em relação às nossas vidas também. Então, sem mais conversa, sem mais delongas, vamos para Havdalah então, Rabino Davi. Por favor, vamos lá. Então tá bom, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos que ajudaram a organizar. Obrigado a quem deu a ideia, que foi a Carol, incentivou, a Nancy que assumiu a tarefa de chamar todo mundo e a Bárbara que está aqui à frente de todos nós. Boa noite para todos. A Avdalá de hoje é uma Avdalá especial, como bem lembrou o meu quase colega Celso, né? Uma Avdalá que a gente não usa alguns dos itens ou alguns dos símbolos que a gente costuma usar normalmente no sábado à noite, como muitas vezes já fizemos, né, principalmente durante a pandemia, todos juntos. Hoje a gente vai fazer basicamente a bênção da vela, e há discussões até sobre isso, mas vamos usar a bênção da vela, até porque é gostoso a gente estar num ambiente mais escurinho. E vamos fazer a bênção da separação entre o dia sagrado, o Shabat, e o dia e a semana, o começo da semana, né? O Yom Rishon, tá bom? Então, vou apagar um pouquinho aqui, vou apagar um pouquinho mais aqui para ficar mais escurinho. Ficou demais agora. Eu não estou enxergando. Isso vai, mais ou menos. E para quem for seguir todo o dia de Tisha B'Av, enfim, principalmente quem for jejuar, né, que também é um costume jejuar no dia de Tisha B'Av, pode fazer, deve fazer Avdalá no finalzinho do domingo também, tá bom? É outra tradição. Lai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore meorei האש בורא מאורי האש, אמן. לי 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לכל אמן. לי 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 Lai 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 Eliyahu הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. מרים הנביאה
עוז וזמרה בידה, מרים תרקוד איתנו, להגדיל שמחת אורה. מרים תרקוד איתנו, להגדיל שמחת עולם. שבוע טוב, 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 שבוע טוב. Buena semana, vai ter, Bárbara? Uau, eu nem lembrava mais disso. Na Tem um violão, semana. pode ser sem o violão, vai. E cadê a letra? Ah, Buena semana, voz del Dios. Buena semana, voz del Dios. Buena semana, voz del Dios. Alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios. Alegres y sanos. Para fadar e seduzir, para fadar e seduzir, para ponerte feliz. Buena semana, buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Hoje foi a buena versão resumida. semana, Tá, buena tá bom. semana. É que hoje é de Ave, né? Tá bom, Melhor não melhor. colocar um alegre. Então tá bom, tá, você tem razão, você tem toda a razão, eu que tô exagerando aqui. Mas que seja uma boa semana, de qualquer maneira, que seja uma boa semana para todos. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Devolvo a palavra para a Bárbara para a gente iniciar então, agora sim, o nosso evento de Tisha B'Av, no 9 de Av. Obrigada, Rabino Davi. Agora, pessoal, a gente vai para a parte da explicação sobre Tisha B'Av e a leitura da Megilá, Eira, né, Lamentações. Então, agora eu convido a Flávia, por favor, para poder dar seguimento a essa parte, tá bom, do evento. Flávia? Sim! Você tá Bom, aí? estou Você vai aqui. precisar de algum apoio especial, alguma coisa assim de. Tá bom, então é com você. Vou só falar. É, esse texto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Sim, tá dando para ouvir direito. Por que tem uma bagunça aqui? É, esse texto, esse livro, ele é muito interessante. Ele é escrito, ele é tradicionalmente considerado como tendo sido escrito pelo profeta Jeremias. E eu vou adotar uma visão já criando pontes para a discussão que a gente vai fazer daqui a uns minutinhos, quer dizer, quando a gente terminar de ler o livro, né? Então, eu vou tentar fazer um resumo desse texto que nos permita fazer essa ponte. Me deem só um minutinho aqui. Eu sabia que você ia cair. Ah, sim, agora melhorou. Então, a gente vai fazer uma ponte, mas a gente precisa entender, claro, o contexto
inicial desse texto, né? Desculpa, Flávia, eu só vou pedir pro pessoal, todo mundo fechar os microfones, por favor. Senão dá interferência na explicação da Flávia. É verdade. Obrigada. A gente vai ter esse texto vai ser escrito na época, pelo menos, do profeta Jeremias, porque a gente não sabe muito bem quem escreveu os livros, e muitos livros são assinados no nome de alguém, mas não foi exatamente aquele alguém que escreveu. Essa questão da teoria da construção do texto é uma teoria que vai se desenvolvendo, então a gente vai usar aqui a terminologia tradicional, os timings tradicionais, mas não que isso signifique 100% algo coerente com o nível de pesquisa que nós temos hoje, tá? Eu vou sinalizar quando a pesquisa atual, quando a erudição atual, a academia concordar com a tradição, e vou sinalizar quando ela não concordar. Justamente porque assim eu consigo abarcar toda a situação. A situação da nossa crença, da nossa fé, mas a situação também que às vezes contradiz do ponto da pesquisa científica, conforme nós entendemos ciência hoje. Então, esse texto é, sim, atribuído ao profeta Jeremias, e ele, de qualquer maneira, ele fala sobre uma situação que o profeta Jeremias viveu na carne, que é a situação do cerco, primeira invasão a Jerusalém e destruição do templo pelos babilônicos. Então, os babilônicos vêm e conseguem, de fato, tomar a cidade de Jerusalém, que não é só uma cidade do ponto de vista do efeito dessa cidade sobre as pessoas, do ponto de vista psíquico, psicológico, não é só uma cidade, não é São Paulo, é o centro pulsante daquele povo. Então, vejam, aqui nós estamos em menos 587, menos 586, ou seja, 586 ou 87 antes da Era Comum. Em menos 722, nós tínhamos, até menos 722, do século X, 900, menos 900 até menos 722, a gente tinha dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, que ficava ao norte e que englobava 10 tribos, 10 das 12, ou seja, era um reino infinitas vezes maior do que o reino de Judá, ficando ao norte, foi invadido pela Assíria, que veio do norte, invadiu, e esse povo, essas 10 tribos, não é que elas desapareceram, elas deixaram de se entender com a mesma força de 10 tribos. Isso foi se perdendo aos poucos. Então, quem era de Zevulun, hoje, por exemplo, a gente não sabe quem é de Zevulun. Então, isso significa que esse processo todo foi acontecendo ao longo desses séculos. Não é que eles não morreram, eles não desapareceram, eles deixaram de ser contados como tribos independentes, as tribos que eles eram, Asher, Issachar, Zevulun, Reuven. E aí, quando você chega em menos 587, já existe neste povo uma memória de ser atacado e perder os seus centros. Porque lá no centro, no reino de Israel, também fizeram templos. Por exemplo, em Shrem tinha um templo. Então, também havia templos para esse grupo, para esse reino. Então, a gente já tem um bocado dessa memória. Esse ponto é importante para o que eu vou dizer mais lá para frente. Quando, vamos assumir, o profeta Jeremias escreve o texto de Lamentações, ele já tem uma memória dessa desgraça que é você ser invadido e dessa maneira e perder o seu centro de referência de mundo. Na antiguidade, a gente tinha muito essa coisa, existia muito isso que chama axis mundi. Todos os povos da antiguidade acabam desenvolvendo em torno de uma cidade um sentimento de aqui é o umbigo do mundo. O mundo existe por causa deste local, desta cidade. O mundo emana desta cidade. Então, o povo hebreu já tinha essa memória da perda do seu axis mundi com a guerra da Assíria, com a Assíria tendo exilado o exílio causado pela Assíria, a diáspora causada pela Assíria.
Então, quando chega aqui na época da Babilônia, isso é uma coisa que está se repetindo. E aí, esse profeta faz um negócio completamente genial, escrevendo este livro, que, por exemplo, não foi escrito pelos hebreus do Reino do Norte, quando eles mesmos sofreram o mesmo tipo de tragédia. Então, esse é um ponto. O profeta se utiliza dessa memória, dessa dor, para tentar ordenar essa dor para este povo. Como é que ele faz isso? O que ele considera importante? Ele diz assim: o pecado que nós sofremos, porque na religião dos hebreus, ou seja, na religião antiga, que dá origem, da qual se origina o judaísmo que nós temos. Então, eu gosto de repetir isso para ficar claro. Na minha concepção, não só na minha concepção, mas a minha maneira de explicar é: até o século I da nossa era, até o século II, mais ou menos, da nossa era, nós tínhamos a religião dos hebreus, ou a religião de Israel, algo antigo que funcionava de uma determinada maneira, que estava ligado à terra de Israel, ao templo, aos sacerdotes. Isso e às oferendas, né, os sacrifícios e tal. Isso era uma religião. Quando o templo é destruído definitivamente no ano 70 da nossa era, é preciso criar uma nova religião, porque os sábios, o povo, sacam que agora a gente é um povo muito pequeno. Então, não adianta a gente simplesmente reconstruir o templo, a gente tem que construir a religião de uma outra maneira, porque a gente vai ser invadido de novo e engolido de novo, porque já temos 2 dessas experiências. Então, isso vai acontecer novamente. Então, a gente precisa criar uma nova coisa. Então, o judaísmo é uma religião baseada nos textos que nós temos e na ideia que nós conseguimos trazer e depois renovar com os textos que nós temos. Isso é que é o judaísmo. O judaísmo não depende do templo, não depende da tribo de Levi, dos levitas, dos sacerdotes e os levitas, e não depende de um templo, de uma cidade em especial. Tanto que a gente viveu 2000 anos sem a cidade de Jerusalém. E mesmo hoje que a gente tem a cidade de Jerusalém, ela não tem a mesma representação do que era naquela época, porque se fosse assim, todos nós que aqui estamos estaríamos em Jerusalém. Essa representação se perdeu com a perda do templo. Então, isso tudo que eu estou dizendo é que é o material que vai formar esse livro. Isso está na mentalidade do profeta Jeremias na hora que ele põe esse texto no papel. Então, comigo até agora, ou já está impossível? Eu mesmo achei que eu falei muito enrolado. Então, se alguém tiver incomodado aí e não entendeu, por favor, me pergunte. Tá dando para entender. Ainda está muito fácil. Então ótimo. O pecado, nesse caso, é um pecado coletivo. E como é que a gente sabe que tem uma coisa que a gente vai chamar de pecado? Porque houve um mal coletivo. Por quê? Porque na mentalidade da religião dos hebreus, não é assim exatamente no judaísmo, mas na religião dos hebreus sim é assim. Todo o bem e todo o mal vem de Deus. Mesmo que Deus seja bom, também é Ele quem traz, através de instrumentos, aquilo que não é bom para a gente. Aquilo que a gente considera que é ruim. Mas Ele não traz porque Ele é mau. Ele traz porque Ele está nos ensinando, nos purificando ou nos punindo, mas punindo não porque Ele é mau, e sim para nos purificar daquilo que a gente faz que cria o mal, que traz o que é ruim, que traz o que não deve existir. Então, todos os profetas vão tratar desse tema dessa maneira. Se há alguma coisa ruim acontecendo, é porque Israel, é porque o povo de Israel pecou. Saiu da linha que devia ter. Tínhamos uma linha, saímos dessa linha, pecamos, sofremos um problema aqui. Essa é a mentalidade que vai atravessar todos os textos dos profetas e vários outros textos e várias outras coisas, até alguns salmos, etc. Porque todo o bem e todo o mal no texto, na religião dos hebreus, vem de Deus. Só que ele, para executar essas punições por conta da nossa má conduta, se utiliza, em geral, de alguns agentes. O agente utilizado nesta época do texto de Lamentações, de Errá, é
são os babilônicos, esse é o agente. Eles é que trouxeram essa coisa ruim. E eles trazem essa coisa ruim porque, para todo o povo, significa que o pecado que todo o povo cometeu é coletivo. E qual é esse pecado? Avodah Zarah. Esse é o pecado principal. A gente traduz Avodah Zarah por idolatria, que seria assim, um serviço religioso estranho. As duas palavras querem dizer Avodah, serviço religioso, serviço espiritual, o servir, no sentido do servir, né? Servir a Deus, o serviço espiritual estranho, estrangeiro, estrangeirizante, que não é da nossa cultura. Estou dando sinônimos para vocês irem entendendo o que está acontecendo. Quando a gente lê esses textos e fala, nossa, mas Deus era muito exclusivista e não podia, não sei o quê, a gente pensa que a gente está falando de religião como a gente entende hoje. Então a gente pensa assim, Deus era ciumento e não queria que os hebreus, que foram o povo que ele escolheu para habitar junto, para estar ali, não sei o quê, ele não queria que os hebreus escolhessem outras pessoas. Mas quando a gente lê o texto com mais profundidade, a meu ver, o que a gente encontra não é isso. O que a gente está encontrando é, quando a gente se permite essa Avodah Zarah, essa idolatria, ou seja, adorar outros deuses, deuses de Canaã, ali da religião, quando a gente permite que isso acontece, o que realmente decorre disso é uma perda identitária. Então, o problema da idolatria é que você se perde do ponto de vista da sua identidade. E esse é isso que o texto bíblico tenta manter a todo custo. E veja como, se não fosse isso, nós não existiríamos até hoje, os judeus. Vou mostrar como. Nós não existiríamos porque não é impossível acabar com 15 milhões de judeus. Nós sabemos que não é impossível acabar com 6 milhões de judeus. Nós temos essa experiência concreta. O mundo pode tomar a decisão de eliminar do mapa 6 milhões de judeus. Números menores que isso, então, aí é uma teta. Aí realmente pode muito fácil. Mas um número gigantesco de pessoas, como 6 milhões, é possível exterminar. Não é impensável pensar que se poderia exterminar nos últimos meses, não no último mês, mas do último mês para trás, 8 milhões de judeus. Vocês estão fazendo as alusões que eu estou querendo colocar, não estou pondo ainda, porque a gente vai falar disso melhor mais para frente. Então, eliminar os judeus, que já são seres perecíveis, nós somos perecíveis, evidentemente, como todas as outras pessoas. Eliminar os judeus é uma possibilidade muito, muito concreta, muito possível, de fato. Mas o texto bíblico, erradicar o texto bíblico da história da humanidade, é muito mais improvável. É muito mais impossível. Só que o texto bíblico, ele é o texto, muitas pessoas utilizaram e não sei o que, fizeram outras leituras, mas ele é o texto que testemunha a história de quem? Dos judeus. E isso você também não vai conseguir tirar do texto, mesmo que você eliminasse todos os judeus do mundo, no texto bíblico, para ele continuar sendo o texto bíblico como ele iria contar a história dos judeus, que, digamos, Deus me livre, foram exterminados, mas o livro é a nossa testemunha. E como nossa testemunha principal, ele é também um espelho de quem nós somos. Então, é por isso que a gente consegue ler esse texto de Eirá em menos 587, no ano 1, no ano 1000 e em 2025. Porque esse texto é uma testemunha das dores de um povo que foi perseguido, eliminado, diasporizado, que teve suas raízes extirpadas de si territorialmente, mas a gente ainda tem o livro que nos segura.
E como esse livro foi adotado por outros povos, por isso que eu digo que ele dificilmente vai desaparecer, ele vai continuar existindo. Então, o autor bíblico, quando ele faz esse livro, ele não, exatamente com essas palavras, ele tem uma ideia dessa dimensão e ele cria um texto que se sustenta no tempo, porque os textos dos hebreus se sustentam no tempo, justamente porque eles são lidos e relidos e certas palavras vão ganhando novos significados para que o texto fale com a nossa geração. Eu leio esse texto, bom, para que ele fale comigo, então eu vou pensar que pecado não é bem a palavra que eu quero dizer, não é bem o pecado que eu estou dizendo, eu quero me referir a outra coisa. Eu vou fazendo essa releitura e com isso eu consigo me ver refletida nesse texto. E isso me mantém judia e mantém novas gerações de judeus. O autor bíblico, o Jeremias, talvez o profeta Jeremias, ao escrever esse livro, ele fez o livro todinho em ordem alfabética. Então, todos os capítulos menos o 3, tem 22 versículos que começam com a primeira letra, com a letra do alfabeto. Cada versículo começa com a letra do alfabeto. Por que ele fez assim? Porque na cabeça dele, se eu entendo a dor, se eu ordeno a dor, se eu esmiuço o sofrimento, e se eu coloco isso de uma forma clara, ordenada, e ao mesmo tempo, se eu me dou a chance de sentir esta dor, a cada vez, a cada ano, então eu posso me curar. Eu posso me curar tanto da dor que foi imposta a mim, quanto, quem sabe, do erro, do mal que eu cometi, que fez com que Deus me utilizasse um instrumento externo para me punir. Com que Deus me punisse através de um instrumento externo. Então, o texto não é ordenado à toa, a escolha das palavras do texto não é uma escolha qualquer, e o objetivo do Jeremias é que a gente possa se purificar através não de esquecer ou de ocultar esse sofrimento, mas de entrar nele. E isso foi sendo feito durante 2.500 anos. E tirando nos anos da Shoah, e tirando desde o dia 7 de outubro de 2023, nós todos tivemos a sensação de estar lendo um livro que relatava desgraças que aconteceram lá atrás, quando o profeta Jeremias descreveu, escreveu e tentou metabolizar toda essa dor e todo esse sofrimento. Hoje a gente não pode falar isso. Esse texto está falando de nós no dia de hoje. É verdade, se bem que é verdade que não foi exatamente a cidade de Jerusalém que sofreu aquelas desgraças de forma pessoal, vamos dizer assim, não foi Jerusalém que foi atacada de forma pessoal. Todos nós fomos atacados, em todos os lugares do mundo. Então esse texto, ele é atualíssimo. E enquanto essa situação da guerra de Israel e do Hamas não se resolver, esse texto, e tomara que esse seja o último ano, foi assim em 2024, está sendo assim em 2025, porque a guerra infelizmente está caminhando para os seus 2 anos, esperemos muito que não, Deus queira que não. Mas enquanto ela não acabar, nós estamos diante de um texto que está falando da nossa dor hoje, não de uma dor fictícia, não de uma dor que a gente não conhece, não de dores que a gente não sabe nomear. Ele está falando para nós. Nós podemos ler cada uma das palavras como um espelho do que está acontecendo com a gente agora. Claro, metaforicamente, com imagens que são poéticas, que são bonitas, tristes, mas bonitas, que carregam muita potência, mas nós estamos nessa exata situação agora. Os rabinos
como o Rabino Davi falou ainda agora, os rabinos, eles decidiram, os sábios da nossa tradição, eles decidiram que esse dia, ele era um dia para abarcar, para rememorar. A gente, em português, tem a dificuldade de dizer comemorar quando é uma coisa ruim, né? A gente gosta de usar a palavra comemorar para falar de comemorações positivas. Então, eu vou usar a palavra rememorar. Eles decidiram que era necessário um dia para rememorar todas as desgraças pelas quais nós passamos. E todas elas são desgraças que usam esse inimigo como algum inimigo, como sendo o mote ou a maneira, o instrumento com que Deus demonstra que nós estamos cometendo idolatria. Então, a pergunta que eu deixo é muito provocativa é a seguinte: a gente conseguiria hoje assumir algum pecado, algum desvio, algum erro de conduta comunitária, coletiva, ou de entendimento de mundo comunitário e coletivo, que pudesse nos levar a não ser punidos? Porque hoje, quando a gente pensa em punição de Deus, isso causa muito ruído. Então, de novo, é um exercício mental, um exercício intelectual que eu estou fazendo. A gente consegue ver na nossa conduta enquanto povo judeu alguma coisa negativa que pudesse resultar na continuidade, na insistência da nossa eliminação, como a gente tem agora no dia de hoje? A gente consegue se responsabilizar? Claro que é uma pergunta provocativa, e claro que eu não quero que ela seja ouvida na chave: nós fizemos algo errado, então Deus nos puniu. Não é simples assim. Estou falando de coisas muito mais complexas e formas de pensar a judeidade muito mais complexas. E é uma provocação, porque a gente não vai resolver isso hoje. É uma provocação que exigiria muitas conversas, né? Mas é uma forma da gente também continuar tornando esse livro relevante. Ou seja, se a gente se isentar de todas as responsabilidades, a gente não vai conseguir aproveitar a nossa literatura para que ela seja salvadora como ela é e para que ela seja curadora como ela é. A gente tem que conseguir se ver no texto e se entender de alguma maneira, de uma maneira moderna, com alguma responsabilidade. Difícil, muito difícil. Mas, graças a Deus, nós aqui, por exemplo, estamos em comunidade. Quem sabe em comunidade a gente consegue resolver algumas questões, a gente consegue entender um pouco mais de coisas, certamente mais do que se estivéssemos sozinhos. Eu gostaria de oferecer uma única ideia, que é assim: para mim, o que o 7 de outubro trouxe como algo muito claro? Primeiro, nós não fizemos direito à lição do antissemitismo. Não fizemos. Não entendemos direito essa lição e não nos preparamos realmente para que isso pudesse deixar de acontecer. Claro que é um tema muito difícil, mas nós não fizemos isso. Segundo, nós não estamos unidos o suficiente para sobrepassar, para ultrapassar desafios desse tamanho. Se a gente sair desse 7 de outubro sem promover uma nova conversa sobre o antissemitismo e uma nova conversa sobre a nossa união, sobre a união do povo judeu, a gente não está lendo o Tanar com os olhos certos e da maneira correta. Porque todo o texto do Tanar está em torno desse nível de assunto. Escrito na linguagem que era propícia, que era adequada para a maneira de pensar dos autores que escreveram, mas com flexibilidade suficiente para que a gente possa continuar lendo e queira continuar lendo. Nós temos aqui uma parte da nossa comunidade está sentada aqui com a gente no sábado à noite para fazer esse trabalho. Então, eu deixo essas duas provocações e vamos ver se a gente consegue desenvolver um pouquinho mais na última parte da nossa programação, que é discutir um pouco sobre o que esse livro tem a ver com os nossos dias, o que ele fala para a gente nos nossos dias. Certo? Certo. Então, acho que agora a gente vai passar para a leitura, né, Bárbara? Isso. Só para explicar, gente,
A Flávia vai começar lendo um trecho em hebraico, né, inicialmente. Aí vai ter a leitura em português, né? Alguns vão ler em português. E no final ela vai ler mais um trecho em hebraico, tá bom? Ah, aliás, obrigada, Flávia, muito boa a sua explicação. Muito profundo. Obrigada a você. E vocês todos, Neshama. Tá todo mundo com o texto aí para acompanhar? Os leitores estão prontos? Sim. Amém. Errar. Eu queria ter dito isso antes. Errar quer dizer como é possível. É um como num sentido indignado. Num sentido não é possível. Entende? É isso que quer dizer errar. Yashava Vadan, Hai Rabat Yam, Hayeta Kealmana, Rabati Vagoyim, Sarati Bamedinot, Hayeta Lamas, Bachot Ivke Balayla, Vedimata Hal Lechea. En la menachem ki ohavea, koreha vagduva, hayula leoyavim. Galata Yehuda meni umerov avoda, yashava vagoyim, lo matza'a manoach, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. Continuamos em hebraico, mas vamos começar em português com a listinha do povo, mas vamos começar do começo, tá? Para a gente acompanhar bem o texto. Rívika, você vai ler o capítulo 1, né? Você Isso, trocou com a Silvia. troquei com a Silvia. Tá certo, então vamos lá. Oh, como está solitária, qual uma viúva, a cidade, que outrora fora tão populosa. Ela, que se mantinha altaneira entre as nações e era a princesa das províncias, tornou-se uma reles pagadora de tributos. Chora amargamente pelas noites adentro, e lágrimas rolam por suas faces, pois não há quem a console dentre todos que a amavam. Todos seus amigos traíram-na e tornaram-se seus inimigos. Judá fora levada cativa por causa da aflição e dura servidão. Habita entre as nações e não encontra abrigo. Todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio à sua angústia. Os caminhos de Sião estão de luto, pois nenhum peregrino neles transita. Todos seus portões estão desolados e seus sacerdotes suspiram. Suas donzelas mortificam-se enquanto ela mesma jaz amargurado. Seus adversários a dominaram e seus inimigos prosperavam, enquanto seus meninos eram levados cativos diante do opressor, porque o Eterno afligiu pela infinidade de suas transgressões. Todo o esplendor da filha de Zion desvaneceu-se, e seus príncipes partiram exauridos, sem forças, diante do perseguidor, como cervos em busca de pasto. Jerusalém ainda se recorda, em meio à sua aflição e miséria, de todos os tesouros que tivera no passado. Enquanto sua gente caía nas mãos de seus adversários, os inimigos a viram e alegraram-se de sua desolação, e não houve quem a socorresse. Jerusalém pecou deploravelmente, tornando-se impura.
Todos os que antes a honravam agora desprezam-na, porque viram sua desgraça. Ela mesma suspirou e voltou-se para trás. Sua imundície agora era notória. Nem ela mesma tinha consciência de sua extensão, mas ficou deveras assombrada por não ter ninguém que a confortasse. Veio a minha aflição, ó Eterno, pois o inimigo cada vez mais se engrandece. O adversário se apossou de todos os seus tesouros, e ela viu os gentios entrarem em teu santuário, onde havia sido ordenado que não entrasse quem não pertencesse à tua congregação. Todo o seu povo geme por pão. Deram seus mais valiosos pertences em troca de alimentos, para aliviarem a alma. Vê, ó Eterno, e contempla quão desprezível me tornei. Que não vos ocorra algo semelhante, vós que passais pelo caminho. Contemplai e dizei se há dor tão intensa como a que o Eterno me tem feito, e com a qual me tem afligido em sua ardente ira. Do alto ele arremessou fogo que penetrou e se espalhou sobre meus ossos. Ele estendeu uma rede sob meus pés e me fez tropeçar. Ele me deixa desolada e desfalecida a cada dia. O peso de minhas transgressões, acumuladas em suas mãos, foi enlaçado em meu pescoço e me fez perder todas as forças. Ele me entregou em mãos de inimigos que não consigo vencer. O Eterno espezinhou todos os meus heróis. Ele determinou o momento em que seriam vencidos todos os meus jovens. Como se fora numa prensa para a vinha, esmagou as donzelas de Judá. Choro por tudo isto. Lágrimas escorrem como água de meus olhos, porque longe de mim está quem me poderia confortar. E desolados estão meus filhos, pois sobre eles prevaleceu o inimigo. Sião estendeu em súplica as suas mãos, mas não havia quem a confortasse. Por desígnio do Eterno, cercaram a Jacob seus inimigos. Jerusalém tornou-se impura perante eles. Justo é o Eterno, pois fui eu que contra a sua palavra me rebelei. Escutai, vós, todos os povos, e percebei minha dor. Minhas donzelas e meus filhos foram levados em cativeiro. Clamei a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus anciões pereceram buscando na cidade alimentos para reviver suas almas. Vê, ó Eterno, como estou angustiado. Meu espírito está desolado e meu coração perturbado, por eu me ter rebelado. Lá fora a espada em luta. Internamente é como se já houvesse a morte. Eles escutam meus soluços e não há ninguém para me confortar. Meus inimigos ouviram sobre minha desgraça e se alegraram pelo que me fizeste. Faz chegar o dia como o que me trouxeste e que eles se sintam como eu agora. Que toda a sua maldade seja apresentada ante ti, e que lhes imponhas o que a mim impuseste por minhas transgressões, pois imenso é meu lamento e desfalecido está meu coração. Obrigada, Rivka. Nilson. Ó, como cobriu o Eterno com nuvens escuras a filha de Sião, em sua cólera. Fez a glória de Israel cair dos céus à terra, sequer poupando o apoio de seus pés. No dia em que Ciro destruiu o Eterno sem manifestar piedade em sua ira, derrubou todas as habitações de Jacobe, arrasou até o chão as fortalezas de Judá, deixou profanar o reino e seus príncipes. Em sua indignação anulou toda a força que Israel possuía. Retirou da frente do inimigo sua mão direita, que era escudo de Israel, e com fogo ardente atravessou Jacó, destruindo tudo ao seu redor. Distendeu-se seu arco como um inimigo, postando sua mão direita como um adversário, e matou todos os líderes como fogo chamejante. Despejou sobre a tenda da filha de Sion toda a sua fúria. O Eterno se tornou um inimigo, destruiu Israel, sim, destruiu seus palácios, as ruínas, reduziu seus baluartes. Luta e lamentações fez advir sobre a filha de Judá. Despojou seu tabernáculo como se for um jardim, deixando em ruínas o lugar de sua santa assembleia. Tornou o sábado e as festas lembranças desvanecidas, e em sua indignação rejeitou o rei, perdão,
e em sua indignação rejeitou o rei e sacerdotes. O Eterno rejeitou o seu altar, abominou seu santuário, entregou em suas mãos dos inimigos os muros de suas cidadelas. Na casa do Eterno ergueram um clamor, como se fora a celebração de uma festividade. O Eterno determinou a destruição da muralha da filha de Sion. Ele desmarcou linhas, mas não restringiu sua mão de aniquilar baluartes e muralhas. Ele deixou enlutados e ambos arrasou. Seus portões estão caídos por terra, suas trancas ele destruiu. Seus reis e príncipes estão exilados entre os pagãos, e não há mais estudo da Torá. Seus profetas não têm mais visões do Eterno. Os anciões da filha de Sion sentam-se no chão em silêncio, põem cinza sobre suas cabeças, vestem-se com sacos. As jovens de Jerusalém curvam até o chão suas cabeças. Meus olhos se turvam de lágrimas, meu espírito está perturbado. Meu coração está envolvido em tristeza pela destruição da filha de meu povo, enquanto crianças e recém-nascidos falecem pelas ruas da cidade. Eles perguntam às suas mães: onde está o pão e o vinho? E desfalecem como moribundos, enquanto suas almas se esvaem no colo de suas mães. Que testemunho poderei prestar por ti? A que te poderei comparar, ó filha de Jerusalém? E poderei fazer para te confortar, ó Virgem, filha de Sião? Tua ruína é tão vasta como o oceano, quem te poderá resgatar? Teus profetas tiveram falsas visões e não expuseram tua iniquidade para te conduzir ao arrependimento. Antes profetizaram oráculos enganosos. Todos que por tuas estradas passam, erguem contra ti suas mãos. Pronunciam vaias e meneiam suas cabeças ante a filha de Jerusalém, dizendo: será esta cidade que era chamada de beleza perfeita, júbilo de toda a terra? Todos teus inimigos zombam de ti, assobiam, apapunham, regem seus dentes, dizendo: nós a devoramos. Este é verdadeiramente o dia porque tanto ansiamos. Agora nós o vimos realizado. O Eterno cumpriu o que planejou, tornou realidade a palavra que decretou há muito tempo e devastou sem piedade. Fez o inimigo se regozijar sobre ti e exaltou o poder de teus adversários. Clama ao Eterno em teu coração, dizendo: ó muralha da filha de Sião, derrama lágrimas como uma torrente dia e noite. Não te contenhas, não deixes que repousem teus olhos. Ergue-te e clama na noite, ao se iniciar a vigília. Derrama como água teu coração ante a presença do Eterno. Levanta para ele tuas mãos em prece pela vida das crianças que desmaiam de fome em cada esquina de tuas ruas. Vê, ó Eterno, e considera a quem mais infligiste tais coisas, seja mulheres, devorando seus próprios rebentos, as crianças que antes acariciavam, seja sacerdotes e profetas, estrangulados no santuário do Eterno. Jazem no chão por todas as ruas, jovens e anciões, moças e moços, abatidos pela espada. Tu os matastes no dia de tua ira, os destruíste sem piedade. Proclamaste terror contra mim por toda parte, como se fora festivo o dia de tua ira, e ninguém escapou ou sobreviveu. Aqueles a quem acalentei quando crianças e que mais tarde vir crescer, meu inimigo exterminou. Obrigada, Nilson. Pessoal, então, a pessoa que iria ler agora, acho que não entrou. É o capítulo 3 até o versículo 32. Alguém quer ler? Alguém que esteja acompanhando? Posso ler? Oi? Arívca, quem mais falou? Só Arívca. Arívca, então leia pra gente, por favor. É do Tem? 3 até o versículo... Quê? Bárbara, tem a Oi. Sueli, Ah, Sueli? Sueli Martins, não sei É, quem, que também pediu para ler. ela pediu. Então, Arívca, eu vou passar pra Sueli, então, tá bom? Porque ela... Não sei se é Sueli ou se é o... Quem? Fui eu que pedi. Foi o Ted, A foi gente o tá Mário. Ah, tá. Então leia um de vocês dois, então. Obrigada, Arívica. Vou passar para eles, tá bom? Para eles participarem também. Obrigada. É capítulo 3, do versículo 1 até o 32, por favor.
Eu sou aquele sobre quem recaiu a aflição provocada por sua cólera. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão e sob a luz. Somente contra mim voltava repentinamente sua mão, por todos os dias. Fez minha carne e minha pele apodrecerem e quebrou os meus ossos. Edificou contra mim fortalezas e me envolveu em amargura e angústia. Fez-me habitar nas trevas como aqueles que já morreram. Ele me aprisionou e tornou pesadas minhas correntes para que eu não pudesse escapar. Embora em pranto implore por ajuda, ele rejeita minhas preces. Cercou com pedras meus caminhos e tortuosas tornou minhas sendas. É, para mim, como um urso deitado à espreita, como um leão em seu esconderijo. Desviou-me de meus caminhos, estraçalhou-me e trouxe desolação. Distendeu-me seu arco e me destacou como alvo para sua seta. Fez penetrar em meu coração as flechas de sua álgebra. Tornei-me motivo de chacota para todos os povos, de canção de escárnio para todos os dias. Cobriu-me de amargura e encheu-me de desespero. Fez meus dentes se quebrarem, mastigando pedras, e me cobriu de cinzas. Minha alma desconhece a paz, e cheguei a esquecer o que significa felicidade. Murmurei, esgotaram-se minha força e minhas esperanças no eterno. Recorda a minha miséria e aflição, meu sofrimento e amargura. Minha alma as recorda sempre e mais se abate sobre mim. Eis o que guardo em minha mente e que renova minha esperança. Em verdade, nunca cessa a bondade do Eterno. Sua mercê nunca se esgota. Renova-se cada manhã e imensa é a sua fidelidade. O Eterno é minha porção, proclama minha alma, e por isto nele deposito minha esperança. O Eterno é bondoso para os que por ele anseiam, para com a alma os que o buscam. Bom será esperar quietamente pela sua salvação. Bom será para o homem submeter-se a seu jugo. Que solitário e silencioso aceite o que lhe foi imposto. Que baixe submisso sua cabeça e assim poderá ainda ter esperança. Que ofereça sua face ao que o castiga e o conscientize das reprovações que recebe, pois o Eterno não o repelirá para sempre. Embora lhe traga sofrimento, ele continua tendo compaixão, pois imensa é a sua bondade. Muito obrigada, viu? Desculpa, qual que é seu nome mesmo? Desculpa. Mário, Mário, muito obrigada. olha, Agora, Marcelo, você pode continuar então, por favor? Ele não aflige com prazer, nem quer trazer sofrimento ao ser humano, nem esmagar sob seu pé todos os prisioneiros da terra. Tampouco quer que seja negado o direito de um homem na presença do Altíssimo. Ele não aprova que seja subvertida a causa do ser humano, que decretos são cumpridos a não ser por determinação do Eterno. Não é pela ordem do Eterno que ocorrem o bem e o mal. Por que deveria queixar-se o homem pela punição de seus pecados? Procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Ergamos nosso coração e nossas mãos para Ele que está no alto. Transgredimos e nos rebelamos e não nos perdoaste. Tu te revestiste de furor e não perseguiste.
sem piedade exterminaste. Tu te envolveste em uma nuvem de forma que nenhuma prece possa atravessá-la. Tornaste-nos escória e refúgio perante os povos. Todos os nossos inimigos escancaram contra nós suas bocas. Desolação e destruição nos trouxeram armadilhas e terror. Meus olhos derramaram torrentes de lágrimas pela queda da filha de meu povo. Meus olhos jorram sem parar, sem descanso, enquanto o Eterno olha dos céus e observa. Meus olhos refletem dor por causa de todas as filhas de minha cidade. Sem motivo fui caçado como um pássaro por meus inimigos. Tentaram cortar minha vida, jogando-me numa cova, e cobriram com pedras. Água cobriu minha cabeça e pensei: estou perdido. Do fundo da cova clamei por teu nome, ó Eterno. Ouviste minha voz, não feches teus ouvidos a meus soluços e meu pranto. Tu te aproximaste de mim quando te chamei e disseste: não temas. Pleiteaste minha causa, ó Eterno, redimiste minha vida. Viste o mal que me causaram, portanto julga minha causa. Viste todos os seus atos de vingança, tudo que contra mim arquitetaram. Ouviste seus insultos e tudo o que tramaram. Ao longo de todos os dias, seus pensamentos e pronunciamentos são voltados contra mim. Quando descansam e levantam, sou tema de sou tema de suas canções irônicas, retribuindo-lhes conforme a obra de suas mãos. Enfraquece seus corações, que sobre eles recai a tua maldição. Persegue-os com furor e os destróis de sob os céus, ó Eterno. Obrigada, Marcelo. Greg, você pode continuar então, por favor? Posso, boa noite. Ok. Como ouro, tornou-se repleto de impurezas, e como se manchou o metal que era tão puro. As pedras consagradas estão espalhadas pelos cantos das tuas ruas. Os filhos de Sião, que eram tão preciosos a ponto de seu peso valer em ouro, agora são menosprezados, como se fossem meros vasos de barro produzidos por mãos de oleiros. Até os chacais oferecem o peito para amamentar suas crias. Mas a filha de meu povo se tornou insensível, como a avestruz do deserto. A língua dos que precisam ser amamentados se cola ao palato, de sede. As crianças buscam alimento, ansiosas, mas ninguém as atende. Costumavam alimentar-se de guloseimas, agora, porém, parecem desoladas pelas ruas. Foram criadas entre púrpuras, agora, porém, rolam na poeira. Na verdade, a maldade da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma, que foi destruída em um instante sem que mãos mortais a tocassem. Seus príncipes eram mais puros que a neve, seus rostos mais salvos que o leite, seus corpos mais bronzeados que corais, e seus perfis eram entalhados como safiras. Agora, porém, seu semblante está mais escuro que o breu. Nas ruas nem são mais reconhecidos. Sua pele está colada aos ossos e, de tão seca, parece um tronco sem seiva. Sofreram menos os vitimados pela espada do que os abatidos pela fome, pois estes sangram perfurados, enquanto aqueles perecem pelas colheitas devastadas no campo. Mãos de mulheres cheias de compaixão cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram seu alimento quando ocorreu a destruição da filha do meu povo. O Eterno descarregou sua ira, derramou sua fúria ardente, acendeu uma chama que consumiu Sion até seus fundamentos. Os reis da terra e os habitantes de todo o mundo não acreditavam que um inimigo pudesse penetrar os portões de Jerusalém. Isso aconteceu por causa dos pecados de seus falsos profetas e das maldades de seus Coanim, que derramaram o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, manchados pelo sangue, e ninguém pode sequer tocar suas vestimentas. Gritos lhes são dirigidos: afastai-vos, impuros, afastai-vos e em nada toqueis. Tornaram-se fugitivos, errantes, e as nações proclamaram: não habitarão mais entre nós.
A ira do Eterno os dispersou, e ele não mais os contemplará, porque não respeitam os Kohanim, nem souberam ser misericordiosos com os anciãos. Nossos olhos buscam por ajuda em vão. Em nossa ansiedade, depositamos confiança em uma nação que não pode nos salvar. Eles nos perseguiram para que não pudéssemos sequer andar por nossas ruas. Nosso final está próximo. Esgotam-se nossos dias, pois chegamos ao fim. Nossos perseguidores foram mais velozes que as águias voando nos céus. Caçaram-nos nas montanhas, emboscaram-nos no deserto. Alento de nossos espíritos, o ungido do Eterno foi aprisionado em suas armadilhas. Aquele de quem dizíamos, sob sua sombra viveremos em paz entre as nações, nos abandonou. Alegra-te, festeja agora, filha de Edom, que habita na terra de Uz, pois também chegará para ti o momento de beber da taça da aflição. Quanto a ti, filha de Sião, completou-se a expiação de tua maldade. Ele não mais te descilará, mas a maldade da filha de Edom será disposta e sua punição virá. Obrigada, Greg. Agora é com a Silvia, que está ao seu lado. Boa noite a todos. Tudo bem o áudio? Tudo bem? Sim, dá para ouvir direitinho. Ok. Lembra o que nos aconteceu, Eterno. Contempla e vê nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estrangeiros e a outros da nossa casa. Tornamo-nos órfãos, sem pais, e as viúvas se tornaram nossas mães. Pagamos por nossa própria água e nos cobram um preço por nossas madeiras. Somos perseguidos sob o jugo de nossos inimigos. Trabalhamos duramente sem descanso. Temos que estender nossas mãos à Síria e ao Egito para termos pão o suficiente. Nossos pais pecaram e já não estão aqui, e temos que sofrer por suas transgressões. Escravos nos governam e não há quem nos liberte deles. Lutamos sob perigos mortais por nosso pão, expostos à espada do deserto. Nossa pele queima como se estivéssemos em um forno, devido ao ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sion e as moças nas cidades de Judá. Príncipes foram enforcados por suas mãos e os anciãos foram desrespeitados. Jovens são obrigados a movimentar os moinhos e as crianças tropeçam sob pesadas cargas de madeira. Os anciãos não se reúnem mais nos portões, nem os jovens entoam suas músicas. Cessou a alegria de nossos corações e nossas danças transformaram-se em luto. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, por que pecamos? Por isso nosso coração desfalece e nossos olhos se turvam. Pelo monte Sião, desolado, andam as raposas. Mas tu, Eterno, estás sentado sobre teu trono por todo sempre, de geração em geração. Por que então nos esqueces e abandonas por tanto tempo? Faze-nos retornar a ti e retornaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos, pois mesmo que nos tenhas rejeitado, já nos castigaste o suficiente. Faze-nos retornar a ti e retornaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Obrigada. Obrigada, Silvia. Flávia, agora volta para você. Obrigada. Obrigada a todos que leram. Esse último trechinho a gente canta na volta da Torá, quando a Torá entra. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva hadeshamenu kekedem hadeshamenu kekedem. Então ele é um trecho que, apesar de todas as desgraças que a gente leu até agora, ele traz alguma ponte, ele tem a intenção de fazer uma ponte com a esperança de que, apesar de toda essa desgraça que se abateu sobre nós temos ainda tanto um anseio quanto uma possibilidade de volta. Então, faze-nos retornar, já que tu nos trouxeste esse mal, então faze-nos, ó Eterno, retornar e nós retornaremos. Ou seja,
Nós queremos retornar, ainda que nós não saibamos como. Então, é muito bonito esse final, porque o texto é muito terrível, e esse final ele combina com o pensamento de Israel, o pensamento dos hebreus, que nós herdamos, nós como judeus herdamos, damos continuidade a esse pensamento. Claro que estou fazendo essa diferença histórica, né, entre um tipo, uma fase da nossa religião e outra fase, que é a ação é que é a coisa importante para Israel. Então a gente diz assim: faze-nos retornar, Eterno, dê-nos a chance de retornar, e nós vamos retornar, nós queremos retornar. A coisa da vontade e da ação está aqui presente nessa última frase. E ela é tão constitutiva de quem nós somos, que de fato Deus fez um caminho para que nós retornássemos, e aqui estamos, 2.500 anos depois que esse texto foi escrito. Não sem dificuldades, e ao contrário, com muitas dificuldades e muitos tropeços. Mas nós sabemos que a ação é uma característica nossa e que vem nos acompanhando desde desses tempos antigos, por meio desse trecho, por exemplo, por meio dessa... A nossa forma de agir, de pensar, que está baseada em ação, inclusive isso tem a ver com a própria língua hebraica, que é muito baseada no verbo, na ação. Essa forma nos acompanha e, em Mirtei Hashem, se Deus quiser, vai nos acompanhar por toda a vida, e é através dela que nós vamos sair também deste problema no qual nós entramos hoje. Que assim seja, né? Amém. É com você, Bárbara. Você não vai ler o trecho em hebraico? Eu fiz com essa musiquinha. O que eu queria fazer era essa musiquinha aqui. Entendi. Agora que eu captei. Não, eu posso fazer também, como seria nos Teamim de Errá mesmo. Você que sabe. Peraí, deixa eu achar de novo aqui, porque eu já perdi ele, mas eu vou achar. Tá pertinho. Com os Teamim de Errá, que vocês repararam, né? Que a cantilena que eu fiz é diferente da cantilena de Shabat, porque cada trecho do Tanar tem a sua cantilena. Algumas são a mesma e tal, algumas são diferentes. As cantilenas, os teamim das Megilot, são 5 Megilot, que a gente lê em 5 datas festivas diferentes, são cada uma a sua. Então, essa aqui, que eu vou fazer só essa última frase para a gente poder passar para as outras partes, é a cantilena própria de Errá. Hashivenu Adonai elecha venashuva, hadesh yamenu kekedem. Muito lindo, Flávia. Obrigada, viu? Agradeço. Obrigada a todos que leram também. É muito pesado, gente. É muito intenso. Passa várias coisas na mente quando a gente está lendo aqui. Agora a gente vai para a última parte, tá bom? Para a gente ter um bate-papo mais livre, né? Para cada um, quem quiser falar uma reflexão ou fazer uma pergunta, né? E para abrir esse momento de bate-papo, eu vou pedir para a Tainá ler um poema para a gente. E depois a Flávia vai falar algumas coisinhas para trazer uma provocação a mais, para a gente poder refletir. Oi, pessoal. Eu vou ler agora um poema que a Amanda traduziu, que se chama Nada Além de Lágrimas. A Amanda não está aqui com a gente nesse momento, mas ela ajudou a gente aqui também, né, inclusive com essa tradução. E esse poema foi escrito por Alden Solovey, foi escrito em Jerusalém em 16 de outubro de 2023. Eu devo ser feita de água. Eu não tenho nada além de lágrimas. Filhas, mães, meu espírito adoece. Irmãs, irmãos, um coração que se parte. Eu devo ser feita de água. Eu não tenho nada além de lágrimas. Sangue e terror, crianças morrendo, medo e raiva, tanto choro. Eu devo ser feita de água. Eu não tenho nada além de lágrimas. Oh, esse coração partido e o silêncio que uiva. Oh, essa dor no peito e o terror que se aproxima. Eu devo ser feita de água. Eu não tenho nada além de lágrimas. Mas não apenas água. Essas lágrimas me alimentam. Meus ossos são de ferro. Meu povo precisa de mim. Tradução livre a partir do poema Nothing Left But Tears.
Ai, gente, é muito triste, assim. Realmente, é como a Flávia falou no início, né? Assim, é uma coisa que aconteceu há tanto tempo, mas agora a gente tá. Tem muita coisa recente também ressoando. Então, passa a palavra aí, Bárbara. Flávia? Então, os antigos, eles nos ensinam através desse texto um jeito de pensar, de trabalhar essa questão. Eu gosto disso que eles estão fazendo, porque o pensamento que tá movendo, que os move é assim: nós somos derrotados, mas nós podemos compreender essa derrota, podemos compreender o motivo, podemos compreender o processo da derrota, as causas, as consequências, os culpados, as ações envolvidas, e por isso nós também podemos nos curar. E essa cura, esse exercício de abarcar o processo, ele é fundamental, porque só abarcando o processo é que a gente consegue manter o nosso povo unido. Então, o que nos torna judeus e o que nos mantém judeus hoje ainda uma das coisas principais é sofrer juntos e sofrer por sermos judeus. Quer dizer, hoje você tem assim, como antissemitismo, sofrer por ser judeus. Antes não era porque eles eram judeus que eles, por exemplo, no texto, não é porque eram judeus que eles foram atacados. Foram atacados porque fazia parte da geopolítica da época. Hoje também é uma questão de geopolítica. Também esta guerra é uma questão de geopolítica. Só que esta guerra sendo uma questão de geopolítica hoje, como nós estamos espalhados no mundo inteiro, a gente perde de vista esse aspecto da geopolítica, mas a gente precisa recuperá-lo, porque se a gente não recuperar esse aspecto, então a gente não vai conseguir se salvar, ou seja, se livrar desse mal, porque a gente não vai conseguir integrar a nossa comunidade. Porque o que integra a comunidade é entender por que a gente sofre. Não passar por cima do sofrimento, mas desde tempos imemoriais, ou melhor dizendo, memoriais, porque a gente tem isso documentado. O que torna o povo hebreu unido é entender. Então, esse livro de Eirá, o que o autor está querendo fazer é isso: olha, isso aconteceu por causa disso, disso, daquilo outro. Então, quando eu deixei a provocação, será que a gente consegue entender onde a gente errou, não sei o quê? O meu objetivo não é dizer assim, nossa, nós pecamos, então Deus nos puniu. Não, esse tipo de pensamento não cabe mais na nossa cabeça. Nós temos uma cabeça que é muito diferente de uma ação tão simples de causa e efeito. Pecamos, então vamos ser punidos. Não é nesse sentido, mas é como a gente pode aprender com o texto e traduzir para a nossa linguagem. A minha forma de traduzir isso hoje é dizendo: se nós compreendermos que naquele tempo, como hoje, as perseguições que se dão contra nós têm a ver com geopolítica, a gente pode criar uma couraça geopolítica que nos mantenha mais a salvo. Até aqui, vocês estão me entendendo? Tá claro até aqui? Então, eu vou falar bem rapidinho para não me estender e para dar para as outras pessoas falarem o que eu acho que está acontecendo hoje, ou seja, qual é a visão geopolítica que eu faço do porquê do 7 de outubro. Eu vou fazer essa fala muito rapidamente, só para não deixar no ar o que eu acabei de falar com geopolítica não sei o quê, e depois fica aberto para todo mundo comentar como vocês preferirem. Tá bom assim? Pode ser assim? Dá tempo ainda, será? Sim, pode falar. Vou fazer minha fala bem sucinta e da forma mais simples que eu conseguir. Não é um tema fácil, porque é geopolítica, e geopolítica é um tema difícil. O que é geopolítica? Geopolítica é a discussão do poder territorial. Quem vai mandar em quem? Como vai se dividir? Como as terras, os territórios do planeta vão ser divididos, de maneira a que este grupo tenha influência sobre este território aqui, este outro grupo sobre este outro território aqui, e este outro sobre este outro território, e quando eles precisam, um grupo sente que precisa ampliar o seu poder de influência,
em geral, acontece um conflito ou uma guerra, porque ninguém quer ceder do seu território de influência, todo mundo quer se manter no mesmo território. Isso é que é a geopolítica. A geopolítica é tanto essas forças, essa divisão de forças, quanto as questões todas que levam a isso. E ela vai se movendo, mas não tão rapidamente, às vezes é de uma forma meio lenta. Então, a gente tem uma situação geopolítica que está em ebulição, está tentando se mover. Até 1991, a gente tinha a cortina de ferro e a geopolítica ficou estagnada durante muitos anos, depois da guerra, até 1991, com a queda da União Soviética, né? Ela ficou dividida em dois blocos, que eram o bloco da União Soviética, os comunistas, e o bloco liderado pelos Estados Unidos, capitalista. Então, todo mundo mais ou menos se considerava ali, tirando um pedacinho, um grupo de pessoas, de países que se considerava neutro, não alinhados, se chamava. Eles não estavam alinhados nem a um grupo, nem a outro. Isso se acabou em 1991 e nós ficamos com a sensação, a partir dali, que a geopolítica não tem mais um lugar na vida. Então, nós que não entendemos, porque os que entendem jogam com a geopolítica desde os tempos bíblicos, no mínimo, como eu acabei de mostrar. Ou, dei a entender, não mostrei exatamente porque a gente não fez um estudo profundo. Então, o que está acontecendo agora, a meu ver? Vai ser talvez um pouco polêmico, mas eu preciso me colocar e eu me sinto em casa o suficiente para tratar um assunto polêmico aqui no Neshama. O que acontece é o seguinte: os muçulmanos, eles têm uma ideia de que eles têm uma lei dentro do Islã, que é, na verdade, um estado de leis. O Islã é um conjunto de leis, é um conjunto de regras de conduta e etc. E nas regras de conduta deles, muito seriamente, está um estatuto que diz assim: um território, uma vez tendo sido muçulmano, não pode deixar de sê-lo. Por que isso é importante para eles assim? Porque Muhammad, Maomé, é o último profeta e o Islã é a religião verdadeira e mais pura. Portanto, se Muhammad é o último profeta e o Islã é a melhor religião e a mais pura, e Allah quer essa religião como sendo a melhor e a mais pura, se Allah já deu para o mundo a religião melhor e mais pura, todas as outras religiões são impuras e precisam desaparecer e ser varridas da face da terra. Este pensamento foi o que levou à expansão do Islã nos primeiros séculos do Islã. E, por exemplo, é o pensamento que os levou até a Península Ibérica, onde eles ficaram do século VII ao século XIV, XV, mais ou menos. Israel, o território de Israel, é um território que até 1947, 1922, era um território otomano, do Império Otomano, portanto, um território muçulmano. Portanto, quando ele deixa de ser do Império Otomano, porque em 1922 o Império Otomano se desmontou, e ele ficou aquele ali, 25 anos, meio não sei o quê, britânico, um protetorado britânico, quando ele passa a ser de Israel, de judeus, esse território tem que ser reconquistado a todo custo. Então, o que nós estamos vendo é uma guerra de geopolítica que é movida e movimentada pela religião, mas é uma religião que dentro dela tem a geopolítica. Isso é só no Islã? Não. Todas as religiões são geopolíticas. Nós é que não conseguimos enxergar. Então, onde que o mundo está errando? O mundo está errando, Flávia e Virgínia falando, não é a verdade, é flavismo. O mundo está errando porque ele entende que a guerra do que Hamas está impondo, Hamas como é que eu vou dizer, o pivô ou o títere, o laranja, quase isso, porque na verdade não é o Hamas surgido do nada, né? Eles não conseguem entender que essa guerra que o Hamas está levantando contra Israel não é só contra Israel. O Islã tem que ganhar o mundo inteiro. Eles usaram um outro tipo de mecanismo, por exemplo, para implantar na Europa, que não precisa do terror. Que qual é?
levar 295 milhões de refugiados das guerras, em vez de irem para os seus países muçulmanos, por que os refugiados da Síria foram para a Europa e não para outros países árabes muçulmanos, onde eles teriam muito mais facilidade com a sua própria cultura? Porque isso faz parte da conquista muçulmana. Então, eu sei que esse meu pensamento é polêmico, porque parece que eu estou simplesmente esculhambando os muçulmanos. Mas eu não estou, eu estou usando a minha leitura dos textos sagrados, inclusive não só os nossos, o de outros povos também, para compreender que religião é geopolítica e que neste momento nós estamos num problema de religião geopolítica acontecendo contra Israel. E se nós não abrirmos os olhos, nós, judeus, os nossos, e os outros povos, os deles, nós estamos à medida que não abrimos os olhos, ajudamos os muçulmanos a avançar com a sua agenda religiosa geopolítica, que, entretanto, para eles é o óbvio e o ululante, é o normal e é o que tem que acontecer. Então, para mim, a minha leitura do 7 de outubro e a minha leitura de o que está acontecendo e que une o Errá, o livro, e Tisha B'Av aos nossos dias, é essa questão da religião continuar sendo geopolítica e dela continuar sendo algo que pode nos derrubar, porque nós não abrimos os olhos e não compreendemos suficientemente o que está acontecendo. E aí não desenvolvemos nem a couraça necessária, nem os instrumentos, e, acima de tudo, não botamos a boca no trombone, chamando a atenção de outros povos que serão as próximas vítimas da mesma empreitada geopolítica que vem por meio da religião. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bom. Ficou claro? Ficou. Então tá bom. Eu achei um bom começo. E assim, é muita coisa para falar, gente, mas a gente tem um teto aqui, não vai poder passar das 9, tá, gente? Não, eu não sei, né? Quem quiser fazer uma virada, assim, de tipo Tikkun Shavuot, só comentando isso, né? Só para organizar, pessoal, quem quiser falar, levanta a mão, por favor, tá? Quem quiser fazer uma pergunta para Flávia, de repente, ou a Tainá já levantou a mão, né? Ou quiser fazer alguma reflexão, vai levantando a mão, só para a gente poder organizar direitinho e fazer uma fila. Eu vou aproveitar que eu estou monopolizando a fala agora, já vou falar, tá? Só para poder agregar para a discussão também. Deixa eu ver quem levantou a mão. Tainá, Petrucci, Mariana, tá. Eu não vou falar muito não, gente, porque eu já estou apresentando aqui, conduzindo, já estou falando demais. Eu vou colocar a minha visão também. Eu concordo com a visão da Flávia, de certa forma. Só que, assim, eu também vejo outros aspectos de tudo isso, né? Quando eu fui lendo aqui Lamentações, eu nos enxerguei antigamente e nos dias de hoje, do massacre ocorrido no 7 de outubro, dá vontade de chorar, porque eu lembro disso, né? Enfim, não tem como, né? E toda a questão do antissemitismo que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, talvez um pouco menos, mas pelo mundo, na Europa, enfim. Mas também eu quero falar que eu lembro do outro lado também, dos inocentes, quando eu li aqui Lamentações. E, para mim, eu não consigo ir em extremos, né? E quando fala que a crítica dos profetas e de Jeremias, essa crítica àqueles que estão no poder, lógico, fazer essa crítica ao próprio povo, ao que nós estamos errando, né? Mas não apenas entrando nessa questão de culpa, nós somos culpados e não sei o quê, não. Eu acho que é muito, muito do que a Flávia falou, dessa questão da responsabilidade também, né? E os profetas, eles sempre criticaram os governantes, né? Aqueles que estavam errados. E eu acho que muita gente sabe, né? Quem me conhece, quem conversa comigo sobre esse assunto, sabe que eu tenho críticas aos dois lados, ao Hamas, ao Bibi também, e quem está no poder atualmente. E os inimigos externos a gente conhece bem. Mas e quando aqueles que deveriam nos proteger, eles usam o próprio povo para se manter no poder
ou para outros fins, entendeu? Enfim, eu vou parar por aqui porque é muito polêmico. Tem outras coisas para falar. A gente troca ideia no pessoal, quem quiser. Eu não quero gerar tanta polêmica, mas eu enxerguei tudo assim nesse texto de Lamentações. Foi incrível porque eu nunca tinha visto assim de uma maneira mais universalista também, né? E, enfim, é isso, gente. Agora eu vou passar para a Tainá, que levantou a mão primeiro, tá bom? Fica meu recadinho, né? E a provocação. E vai lá, Tainá. Depois o Petrucci, depois a Mariana. A gente São tantas coisas assim que passam pela cabeça, às vezes dá até um certo receio de verbalizar isso, né? Mas como vocês também falaram, né? A gente está aqui entre amigos, pessoas que a gente já se conhece, então fica aqui também uma reflexão minha e uma espécie de desabafo. Volta e meia eu fico olhando ali para o mapa de Israel que eu tenho ali na minha porta, e aí eu fico olhando para aquela região da Judéia e Samária, né? Da Cisjordânia. E é muito complicado, sabe? Eu estava lendo essa semana uma notícia de uma coisa que aconteceu lá, de uma briga que teve com colonos e com acabou em morte. Sempre tem alguma confusão e um problema ali, né? E eu concordo com a Bárbara quando ela fala assim, são extremos dos dois lados. Eu também não concordo com a política israelense. Tem muita coisa ali no governo que acontece que eu acho que assim é desprezível. Não gosto do Bibi. Ao mesmo tempo que eu tenho muito receio, porque, como a Flávia falou também, toda essa questão geopolítica, toda essa questão de dominação e tudo mais, eu fico assim, ao mesmo tempo que eu quero que exista um Estado palestino e eu quero que possa existir paz de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu fico assim, imagina como é que seria? Será que se dividisse no meio seria o suficiente? Será que eles estariam ok? Ou será que seria só um pedacinho a mais para continuar tentando, sabe, toda essa coisa. Então eu fico assim numa espécie de, eu não sei se é paranoia, sabe, ou se é uma brisa assim minha, eu fico assim, tipo, poxa, tem extremos dos dois lados, temos problemas dos dois lados, mas acho que quando a gente fala do lugar como um judeu, né, você fica assim, é uma guerra que está acontecendo e será que eu tenho um lado? Eu tenho um lado. Eu quero que Israel continue a existir. Eu quero que Israel continue com a soberania dos judeus e tudo mais, né? Soberania israelense, mas ao mesmo tempo também não concordo com o governo. E eu sei que tem muitos israelenses também que não concordam. Então, ai, gente, não sei. Eu continuo olhando para esse mapa, eu olho ali essas regiões e eu me passa muita coisa pela minha cabeça, sabe? É, e no final das contas eu não chego em nenhuma conclusão. Essa divisão, sabe? Tipo, eu quero que exista um Estado palestino, ao mesmo tempo eu tenho medo disso. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, enfim, mas é isso. Aí a gente só quer chorar às vezes, né? Como diz o poema, como disse Lamentações, só quer sentar no cantinho e ficar chorando. Quem agora? Calma. Quem levantou a mão depois foi o Petrucci. Petrucci? Oi, é que eu estou no telefone e até aprender a usar isso daqui dá um pouco de trabalho. Tá. Não tenho costume, eu uso o computador sempre. Respondendo a Flávia, uma das coisas que aconteceu para a Europa ficar cheia de muçulmano é a seguinte: europeu praticamente, vamos dizer que ele enfraqueceu, basicamente parou de fazer filho e não tinha como sustentar a pirâmide da aposentadoria, né? Porque é sustentada por quem vai nascendo, tem que nascer sempre mais gente para poder sustentar quem está mais velho, e a idade das pessoas mais velhas foi sendo avançada. Então eles importaram e se perderam porque, ao invés de trazer os caras e aculturarem, trouxeram os caras e ficaram nessa, não, a gente tem que respeitar, é a cultura deles, e aí começaram a se dar mal. Isso é uma resposta para Flávia. Outra, a, a questão do que aconteceu há quase 2 anos, né, há 1 ano e 10 meses praticamente, uma grande falha na parte de defesa do Estado de Israel, uma, uma brecha para deixar que essas pessoas possam fazer esse tipo de ataque, tá? Que eu sou totalmente contra essa brecha. Eu acho que a pessoa pode até atacar, mas ela tem que ter a condição de aguentar o contra-ataque.
E eu não tenho problema nenhum em alguém me atacar com, se for sério, com um tapa, eu revidar muito mais forte e acabar de uma vez, sem dor de cabeça, sem problema, sem encheção de saco. Simplesmente acaba com a situação. Agora, ah, eu considero isso daí muito delicado, por quê? Porque a maioria da população apoia esse grupo que está roubando a população. A maioria da população é a favor disso. E realmente, o Corão, né, o Islã, o- a terra que já foi muçulmana, não pode ser de outro povo. E existem basicamente dois tipos de muçulmano. Um que é o que a gente chama de radical, vamos lá e vamos conquistar para que todos virem muçulmanos ou morram. E o outro que é paciente, né, em algum momento Allah vai fazer com que todos virem muçulmanos. Esse é o pensamento árabe. Não dá para entender com o pensamento ocidental, que é o que nós temos, é estranho para nossa cabeça, mas esse é o jeito deles de pensar, sabe? Estudando um pouquinho o jeito deles de pensar é bem assim. Será que ah, ah, se a gente continuar pensando como ocidental vai dar bom resultado? Quero dizer, a gente brasileiro é o tipo de povo que chega, abraça, brinca, conversa. Se o brasileiro vai para o Japão, o que que acontece? Ele pode sair conversando, abraçando, beijando todo mundo? Não vai dar certo. Você tem que saber como o outro povo age para você saber como agir com ele, não é? É uma maneira boa. Agora, uma coisa que eu acompanho bastante e que me deixa cada vez mais feliz é que o Kotel ficou um tempo fechado, parado, vazio, só passava pássaro. Depois começou a ter um pouquinho de gente, um pouquinho de gente, um pouquinho de gente, e eu não vou falar de hoje, que hoje é um dia atípico, né? Tá cheio, tá lotado o Kotel, lotadíssimo. Mas ontem também tava, antes de ontem também tinha bastante gente, enfim. E basicamente sem turista é só o povo interno. Então, quanto mais a gente também vê isso daí nas nossas escrituras, quanto mais nós voltarmos, não é só, existem várias outras coisas a serem feitas, mas quanto mais nós voltarmos a Deus, à religião, ao jeito melhor de agir, tá? Para que, né, nós não ataquemos ao outro, mas que também não deixemos com que o outro nos ataque, melhor vai ser para a gente. É uma forma de pensar, mas resumindo, eu acho que a gente teria que falar melhor o árabe, falar melhor do jeito que eles entendem, porque do contrário, eles mandam míssil, isso notícias árabes mesmo. O míssil nem chegou, caiu antes e eles comemoram vitória. Por quê? Porque tocou a sirene, todo mundo acordou, isso era de madrugada, todo mundo ficou preocupado. Para eles é uma vitória. E se a cada pequeno ataque que eles voltarem a fazer for pego um palmo de terra, uma linha de um palmo vamos supor, de profundidade para dentro, eu aposto que não passa do terceiro ataque. Se chegar ao terceiro. Porque é o jeito árabe de falar. Você está falando com árabes, não tem como você querer falar com árabes sendo brasileiro. Entende? É saber como eles agem para você saber como agir com eles. Basicamente é isso. Beleza, Petrucci. Obrigada pela sua explanação. Agora é a Mariana. Oi, gente, tô chegando agora e já tô dando opinião. Fica à vontade. E o que eu vou falar tem bastante a ver com essa ideia de fomos punidos porque pecamos. Quando aconteceu o 7 de outubro, a primeira coisa que eu pensei foi: ué, mas não é o melhor exército do mundo? O mais incrível, o mais preciso? Mas não é o serviço de inteligência mais avançado, o Mossad? Como é que eles não sabiam que isso ia acontecer? Como é que eles não se defenderam?
E aí eu fui tentar entender o que aconteceu. E aí eu vi entrevistas com as meninas que ficavam no posto de observação ali da cerca para Gaza, que são soldadas, jovenzinhas de começo de carreira. Então são meninas de 18, 19, 20 anos, provavelmente. E elas avisaram mais de uma vez que estava tendo comportamento suspeito. Várias delas avisaram. Eu continuei investigando e eu achei um documentário com uma mulher que era responsável por fazer a ligação do kibbutz com o exército. E essa mulher ligava várias vezes para o exército e ninguém atendia. E ela tinha que falar para as pessoas que estavam ali lidando com os terroristas que o exército estava chegando. Era mentira, ela falava para as pessoas poderem ter como aguentar aquela situação, porque se ela falasse a verdade, o exército não está atendendo, as pessoas não iam ter no que se segurar. Então, assim, é claro, quem cometeu a violência foi quem cometeu a violência. A violência, a gente sabe quem cometeu. Mas se eu fosse pensar no fomos punidos porque pecamos, eu acho que o grande pecado foi não ouvir essas meninas, né? Se a voz das meninas fosse levadas a sério, isso não teria acontecido. E o outro grande pecado foi não ter ouvido as famílias. Então, se eu fosse pensar num pecado, no 7 de outubro como uma punição por um pecado, seria essa. Seria a negligência com a voz das mulheres. É isso. Legal, Mariana. Gente, eu vi aqui que a Silvia e a Sueli levantaram a mão. Como a gente está chegando perto das 9 horas, eu vou propor que ninguém mais levante a mão, porque senão vai ficar muito tarde, tá bom? A gente vai ter que marcar outros eventos para discutir essas questões, pelo jeito. Então, Silvia e Sueli, no final. Ok, tá. Oi? Boa noite, pessoal. Não, não é assim o que vai falar, sou eu. É, bom, é um assunto muito extenso e claro que polêmico, mas eu gosto de pensar que onde tem dois judeus tem três ideias diferentes, então é sempre interessante partir com essa ideia de discutir. Eu vou com o meu ponto firme, mas vamos lá. É, eu sempre fiquei um pouco ligado com a questão da geopolítica internacional, me chamou a atenção e tudo mais. Eu fiquei estarrecido, assombrado e todo dia 7 de outubro. E eu posso falar que eu senti uma breve porcentagem dessa sensação que eu tive naquele momento, agora lendo Lamentações. Eu confesso que eu nunca tinha lido e eu tive um sentimento de desolação incrível agora. Fiquei sério, fiquei, uau, sabe? Eu imaginei Yerushalayim, tudo que estava lendo, eu estava imaginando, passando um filme na minha cabeça e admito que eu fiquei arrepiado. E eu tenho ficado pensando muitas vezes o que que acontece, mas agora a Flávia fez um comentário, uau, assim, tipo, me toquei muito, porque eu pensei, uau, sempre o povo hebreu, o povo judeu, a partir de um ponto, tem sido perseguido, tem sido subjugado, tem sido espalhado, tem sido expulso e tudo mais. Bom, a Flávia já falou, geopolítica. Antigamente era geopolítica. Eu cheguei a pensar, bom, para quem acredita nessas coisas, pode ter um contexto espiritual, tanto que quando começou a guerra em Gaza, todos falaram, Amalek, nós vamos por você, nós vamos te pegar. Amalek é uma forma simbólica de falar, é claro, mas eu sempre pensei que tem algum contexto espiritual por trás disso, mas também, escutando o comentário do Petrucci, complementando, é importante entender isso, entender as diferenças. Agora, eu tenho pensado muito em argumentos, porque
eu 80% das vezes eu tô com kippah, outro 20% eu tô com kippah, mas com boné. Então, assim, tipo, eu não tenho problema em discutir com alguma pessoa, algo de boa, tratar de entender, compreender ideias e tudo mais. Eu tenho pensado muito em ideias e argumentos para debater. Eu acho que uma das principais ideias que eu posso usar é o exemplo da Venezuela e, e o Brasil. As pessoas falam da Venezuela, ah, Venezuela é assim, 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 assim. Eu falo, mas o que você sabe da Venezuela? Você já foi lá? Não. Ah, então eu tento usar essa comparação. O que você entende da cultura árabe? O que você entende da cultura judaica? O que você entende de geopolítica? Me explica e aí a gente conversa melhor. Então, é muito importante a gente compreender não apenas a língua literalmente, mas compreender como funciona o mundo árabe, como funciona a cabeça árabe. Isso é super importante. Ah, também complementando o comentário da Mariana, eu acho que sim. Um desses grandes pecados é ter ignorado os informes das militares, das soldadas que estavam nos postos de observação. É um assunto muito profundo, já a gente partiria para aquela visão de o que realmente aconteceu, por que o Mossad não interveio, porque eu escutei que houveram ligações e que essas ligações foram silenciadas, que houveram ordens de permitir que algo acontecesse para desenvolver um outro evento. A gente pode fazer comparações com grandes eventos tipo o 9/11, 9/11, enfim. Mas eu acho, são muitas ideias que vêm na minha cabeça, mas essencialmente, assim eu quero compartilhar com vocês que é um assunto muito complexo. E um detalhe, não sei se vocês já sabiam, se alguém de vocês já conhecia, a frase original em árabe, que diz do rio ao mar, Palestina será livre, na verdade, essa é uma tradução contemporânea, porque a tradução original é do rio ao mar, Palestina será árabe. Ah, mas os palestinos são árabes. Sim, mas o que isso quer dizer é que faz parte a arabificação. Essa parte dessa península tem que ser árabe, do mesmo jeito que a Europa provavelmente vai se tornar árabe. Então, é uma questão geopolítica super interessante que a gente pode chegar a conectar com, as lamentações e com outras situações que têm se repetido inúmeras vezes na história judaica. É, basicamente, é isso que eu queria falar. Valeu, Greg. Por fim, a Silvia Não, e não. depois. Não, não você. Não, Silvia, não. A outra. Gente, a louca, a louca. Não, cadê a. Era a Sueli, não Silvia? era? Sueli, desculpa. É que tudo com S, gente. Exato. Na E verdade, é o Ah, não é a esposo Sueli, é dela, você. porque ela está nossa rotina dos nossos filhos autistas ali, né? Mas eu quero falar algo baseado na minha experiência de já ter sofrido ameaças por defender publicamente Israel, simplesmente pelo fato de defender o direito de Israel existir. Não estou entrando nem no ponto de geopolítica, enfim, simplesmente que eu quero que Israel exista, só isso. E acompanhei todas as manifestações pró-Palestina nos Estados Unidos, Europa, no Brasil, graças a Deus, com bem menos força do que está acontecendo na Europa. Isso me fez escrever, não sei se um poema, reflexão, e todos têm o direito de concordar com o que eu refleti no momento em que eu, poxa vida, qual o pecado que eu tenho de andar com a estrela de Davi? Qual o meu erro? Só por isso. O cristão pode andar com um cordão com uma cruz, um, um, um membro de uma religião afro pode andar com seus orixás, mas uma pessoa que simplesmente apoia Israel, ele tem que ter cuidado. E isso me fez refletir, sabe, sobre isso que eu vou escrever agora. O que eu digitei em um momento de muita tristeza. Qual a expectativa do mundo sobre os judeus? Se um judeu é pobre, dizem, ele carrega uma maldição histórica.
Se um judeu é bem-sucedido na finança, dizem, ele é um mercenário vil. Se um judeu é religioso, dizem, é um fanático ultrapassado que vive numa lei arcaica. Se um judeu é secular, dizem, cuidado com ele. Ele quer se apropriar da nossa cultura. Se um judeu está em silêncio, dizem, acho que está tramando alguma conspiração. Se um judeu expressa seu conhecimento, dizem, de quem usurpou essa ideia? Se um judeu praticou mal, dizem, eu já sabia, tinha que ser judeu. Se um judeu pratica a justiça e a bondade, dizem, ele está só tentando nos manipular. Se um judeu vive nas diásporas, dizem, saiam do meu país, voltem para o lugar de vocês. Se um judeu vive em Israel, dizem, fora daqui, do rio ao mar, Palestina já. Se um judeu sofre um atentado terrorista, dizem, é tudo culpa dele, foi ele que provocou. Se um judeu defende a sua vida, de sua família e de seu país, dizem, vocês são genocidas. A expectativa do mundo em torno de um judeu, independente da sua base teológica, seja ortodoxa, reformista, conservativa ou secular, parece confusa. Mas a expectativa de um judeu a respeito das pessoas no mundo é muito clara. Poxa, nós só queremos viver juntos em paz. Obrigado. Muito obrigada a você. Linda reflexão que você escreveu. Pessoal, gostei muito de hoje. Obrigada a todo mundo. Vou agradecer por partes, calma. Vamos organizar o agradecimento. Primeiramente, obrigada para Flávia, Flávia, muito obrigada pela explicação, foi muito legal. Enfim, todo mundo gostou, acredito, porque vieram várias reflexões, a gente conseguiu aprofundar um pouco o nosso debate. Obrigada a quem leu também, Jeremias, quem se engajou, né, na leitura, enfim. Quem compareceu também, que participou aqui no final, muito obrigada. Obrigada, Carol, obrigada, Davi, obrigada, Nancy, obrigada, Tainá. E é isso, gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada eu mesma. Eu gostei bastante, pessoal. Assim, eu tô ainda refletindo sobre tudo que foi falado. Foi muito legal, hoje, apesar da seriedade do tema, enfim. E deixa eu ver se tem alguma coisa para falar aqui. Tem algum aviso, Carol? Alguma coisa que você acha que deve ser falado? Acho que não. Estou chegando agora, não sei de nada. Eu vou só desligar a gravação, tá? Aí todo mundo pode Tá falar bom, à pode desligar, vontade. tá liberado, tá liberado.